O elevador ele está ligando, quando eu mando ele para cima, ele vai para baixo. Como que o sistema fotovoltaico vai interferir e tal? Se você ainda não viu o episódio anterior com o Moreira Construção, você perdeu uma aula de como transformar o canteiro de obras em uma máquina de atrair clientes. O link está aqui em cima no card e fixado no primeiro comentário. Termina de ver o André e corre lá no Moreira, fechado? Agora vamos pro papo de hoje. André Devec, economista, ex-secretário na Prefeitura de Atibaia, ele vai revelar quais as soluções para a nossa região e se a energia solar realmente se paga numa obra residencial. Fica com a gente. E não esquece, já segue o canal, manda para aquele seu amigo que gosta de uma conversa técnica e bora pro vídeo. Hoje eu vou bater um papo com André Devec. Ele traz uma bagagem de peso. Foi secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico de Atibaia entre 2023 e 2024. E ele é empresário no setor de energia solar. André também tem uma atuação política muito forte em Atibaia. Foi candidato a vereador em 2 eleições e conquistou 908 votos no último pleito, consolidando-se como primeiro suplente. E atualmente também é presidente do PSB de Atibaia. Hoje vamos falar sobre economia local, energia sustentável e os desafios reais de Atibaia. André, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Conversa Técnica Podcast. Bom, estamos aí, né? Vamos bater um papo um pouco sobre Atibaia, sobre energia solar também, que é a área que eu atuo. E é isso, bora para cima. Obrigado pelo convite. Eu queria, primeiro de tudo, entender, o seu currículo ele é muito extenso. Né? O seu currículo ele é muito extenso. Desde a atuação na prefeitura, eu conheci você na época que você trabalhava no fomento econômico, né? No desenvolvimento econômico. Né? E você já se apresentou, já conheci você outras vezes, novamente, como alguém da área da energia solar. Né? E no nosso bate-papo curto, descobri que a sua trajetória política ela é muito maior do que o que eu a priori sabia. Conta pra gente um pouco quem que é o André, o que você fez, onde você se formou. Conta um pouco da sua história pregressa, como chegou até onde você está aqui hoje. Bom, então vamos lá, né? Tudo prazer, né? Eu sou o André Devec de Freitas, a gente não fala de Freitas, mas tem aí também. Eu tenho 28 anos, sou formado em Economia pela Universidade Federal do Pampa. Aos 18 anos eu me mudei para Santana do Livramento, uma cidade de uns 90 mil habitantes, na fronteira com o Uruguai. Isso foi em 2017 e até 2020 fiquei morando lá, né? Visitava frequentemente Atibaia, né? Confesso que eu sou um grande bairrista, defendo muito a cidade de Atibaia, tenho um apreço muito grande. Mas morei 3 anos lá. Na pandemia, o último ano da faculdade eu fiz à distância, então consegui terminar à distância e em 2020 disputei a minha primeira eleição com 22 anos. Então muito novo, mas foi uma experiência fantástica de aprender muita coisa, escutar as pessoas. Era um desejo que eu tinha, na verdade era um desejo que eu queria fazer em 2024, mas tive a oportunidade de disputar a primeira eleição tão jovem. E aí, posterior a isso, em 2021 para 2022, entrei no ramo da energia solar, até hoje atuando aí com a Devec Solar Tech. Primeiro a empresa se chamou Taj Mahal Solar, devido aos sócios naquele momento. E aí agora a gente adaptou, colocou o Devec Solar Tech. Isso foi em 2025, a mudança do nome, né? Voltando um pouquinho, em 2024... Na verdade, em 2023, recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico como secretário adjunto. Ali eu pude ver um pouco como funciona realmente o poder público e as dificuldades que a gente encontra para conseguir fazer isso acontecer na prática. Isso uma cidade, né, complexa como é Atibaia, pela característica dela, mas que tem muito potencial para desenvolver realmente, não só crescer, mas se desenvolver em várias áreas. E aí em 23 a 24 fiquei na secretaria, acho que a gente conseguiu realizar um trabalho bacana, foi até onde a gente se conheceu, num evento que eu tive uma participação bem interessante, que foi a primeira Expo Industrial de Atibaia, aconteceu lá na estação Atibaia. E aí posterior a isso, me afastei do cargo naquele momento para disputar as eleições de 2024. Cara, aí eu posso dizer que eu já estava um pouco mais maduro, acho que foi um aprendizado ainda mais, porque eu já tinha um pouco da bagagem da política pública, de fazer realmente a diferença para a população. E aí pude, de certa forma, entender um pouco mais, não só o que eu tinha abordado em 2020, eu tive uma votação bacana também em 2020, foram 547 votos com 22 anos, e em 2024, 908 votos de pessoas que acreditaram que a gente precisava fazer uma mudança estrutural na Câmara Municipal. Me tornei primeiro suplente, ficando, se eu não me engano, em 18º ou 19º no geral, e primeiro suplente do PSB que fez 3 cadeiras, nós temos 3 vereadores hoje na cidade de Atibaia,
que são pessoas que estão aí correndo, escutando a população e, ao longo disso, ainda conseguir, através de uma articulação bem construída, de uma renovação que o próprio partido, não só em Atibaia, mas nas escalas estadual e federal, focou na questão de reformulação e trazendo jovens para a política. E aí consegui assumir a presidência do partido, hoje estou ocupando, né, estou presidente do PSB Atibaia, para construir, para dialogar com a prefeitura, para dialogar com os vereadores e aí sim fazer política pública na prática. Perfeito. Dá para resumir muito bem sua história, mas eu fiquei com uma dúvida lá do começo. Vamos lá? Você, jovem, formado economista numa faculdade federal, numa universidade federal, né, com um currículo, mesmo com essa vontade de ajudar, o que te falou? Eu vou para a área pública, eu vou concorrer à vereança, eu vou entrar na área pública. Porque normalmente, quando alguém já tem esse intuito, na minha cabeça ele vai fazer alguma coisa voltada a políticas públicas, né? O que te deu esse start de falar, quero concorrer a vereador? Quando você olha para a cidade de Atibaia, eu percebia que não tinha uma atuação da juventude participando efetivamente das políticas públicas. Tá. Eu sempre fui o cara que, em toda e qualquer circunstância, eu busquei ocupar uma parte representativa da sociedade. Isso desde jovem. Então, eu fui presidente do Grêmio, quando eu estudei no Carlos José Ribeiro. Fui presidente do Grêmio da ETEC, acho que a gente fez uma participação ainda mais efetiva. Sempre faço uma saudação muito honrosa à ETEC, porque foi uma escola muito importante na minha vida. Então, eu sou técnico em eventos também, eu não acabei não mencionando, mas sou técnico em eventos pela ETEC de Atibaia. E lá eu pude fazer uma participação mais efetiva como presidente, entendendo realmente porque a gente tinha espaço para dialogar. E eu vou sempre focar nessa parte do diálogo, porque é o que eu acredito de construção pública, política, de sociedade. E lá a gente teve espaço, né, a diretoria nos dava espaço para que a gente discutisse realmente um pouco mais da participação dos alunos, então isso foi muito positivo. Então, esse desejo é de jovem, de alguém que olhava alguns problemas, alguns erros assim de funcionamento e enxergava que tinha solução. Só que a gente tem uma estrutura política arcaica, uma estrutura política que é de pessoas que já estão, de famílias que têm tradição no meio político, isso não só em Atibaia, mas no Brasil como um todo. Eu não venho de família política, eu tenho uma família grande, né? O DEVEC, tenho tio que é da polícia, minha mãe é professora, tenho tio que trabalha na prefeitura, meu pai trabalha, agora já aposentado, mas trabalhava em São Paulo, mas tem um vínculo também, um mineiro que veio para lá e está há muito tempo em Atibaia. Então, assim, eu tenho essa família muito atuante e sempre dentro da minha família as pessoas questionavam, né? Porque é uma família que sempre atuou muito em prol das pessoas, mas nunca com um viés político. E eu entendi que se a gente tivesse realmente alguém que escutasse essas pessoas que estão próximas, então a gente não está falando de alguém, de uma família que atuou ou atua ou tenta atuar de alguma forma na política de longe. Não, a gente tem pertencimento. Isso se dá pelo fato de que as pessoas da minha família, meus familiares, eles estão no dia a dia entendendo que essas pessoas precisam e do jeito que elas podem, elas vão atender e ajudar de alguma forma. Então, esse desejo surgiu da minha família, inicialmente, que era alguém que tinha que sempre foi convidado a participar, mas eu brinco que ninguém teve coragem, porque eu acho que você precisa ter coragem para enfrentar um problema público com seriedade. E no começo todo mundo acabava desconfiando um pouco pela idade, né? Com 22 anos você vai tentar um espaço tão delicado, porque é difícil você ver jovens participando da política efetivamente. Só que esse cenário arcaico que eu mencionei, ele dá muita margem, porque a gente acaba vendo que essas pessoas, elas não defendem os interesses dos jovens. E acho que isso é muito problemático. O jovem realmente é o futuro da sociedade. A gente tem uma geração que enfrenta alguns problemas e que se a gente não tiver alguém que tenha proximidade e pertencimento para falar, a gente vai colher frutos não tão bons de uma sociedade que não está assistindo a juventude como ela deveria. Pelos problemas que enfrenta, mas também pela questão da falta de oportunidade em ocupar esses espaços. Então o André, que se interessou pela política, é desde o jovem que começou a entender um pouco da participação e viu que poderia sim fazer uma diferença em cima disso. Legal, André. Nós vamos ter, né, um quadro de perguntas e respostas onde eu vou entrar um pouco mais na área técnica, onde eu vou perguntar mais relacionado à parte da energia solar, etc. Eu quero usar esse momento
para entender um pouco mais a política. Por quê? Eu entendo que a política ela influencia diretamente tanto na área técnica quanto na área de empreendedorismo da nossa região, que ela é muito conhecida por isso, né? Pelo empreendedorismo, pelo fomento. Eu brinco, todo mundo em Atibaia quer ter um negócio próprio. Pelo menos na minha opinião, me traz muita confiança um político fora daquela época política de eleições. Ele está à frente de uma empresa, ele está trabalhando, ele está mostrando o resultado. Ou seja, ele mostra que ele não vive da política, ele quer fazer política por convicção. Então isso, para mim, é algo extremamente positivo, né, que eu enxergo hoje em você. Eu queria saber quais são as suas posições. Para quem está assistindo a gente, quais são as suas posições políticas, em que você acredita e no que você acha que você pode trazer disso para Atibaia. Eu acredito no diálogo. Acho que o melhor caminho para qualquer resolução é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, batendo um papo, mas isso também serve para a política pública. É sentar e entender o que as pessoas realmente precisam. Não tem como a gente falar realmente de uma melhora na política pública se isso não for feito numa discussão na base. Então, o André, que vive esse lado político, porque também tem a questão do empreendedor, né, que trabalha ali como alguém que está no dia a dia, na labuta mesmo atrás de pagar os boletos. Mas o André, que acredita na política, ele enxerga que a gente precisa estar perto de quem realmente precisa. E o Estado, ele tem um papel fundamental em assistir essas pessoas. Claro que isso, muitas vezes, o nosso discurso, a gente falou um pouco, né, sobre a questão dos discursos que limitam a gente discutir política pública efetiva. Quando a gente tem alguém que discute algo e esquece que o outro lado também tem uma relevância, então não importa se é de direita ou de esquerda, a gente tem que discutir, nesse caso, Atibaia com a propriedade e com as particularidades que ela tem. Então, se a gente pular essa etapa e esquecer que existe um lado de oposição, seja o atual governo ou o governo anterior, a gente está esquecendo de viver a democracia. A democracia é essa construção de ideias, de debates que são enriquecedores pelas diferenças. Se eu sentar e conversar com você só a gente tendo a mesma visão de sociedade, a gente vai ficar rodando em círculo. Porque eu falar para você que tem o mesmo pensamento é fácil, né? É fácil convencer os mesmos. Eu brinco, né? É como se a minha mãe estivesse me elogiando. É algo nesse sentido, ela sempre vai falar bem. Então a gente tem que fugir disso e tentar mostrar para as pessoas que têm pensamentos divergentes aos nossos que a gente pode sim construir uma política pública efetiva e que pensar contrário a isso é positivo e não ruim. Então discursos excludentes de rotulação, de identificação, acho que elas são pautas que acabam mais afastando as pessoas da política, até porque eu acompanho algumas pesquisas, né? Esse ano a gente tem eleição, boa parte da população ela não vivencia os extremos, ela não vivencia a política dessa forma. A população está ao centro, ela está disposta a dialogar. Só que existe uma exaustão do cara que trabalha todo dia, de que acorda e ainda tem que ficar lidando com discursos de pessoas que não têm pertencimento nenhum para falar sobre a realidade delas, que a gente faz com que esse cidadão que tanto se esforça, que tanto luta para sustentar a sua família, não crie interesse em discutir política. Eu acho que nosso papel é isso, é levar o conhecimento político e a propriedade de se discutir sociedade, cidadania, educação, saúde, desenvolvimento econômico para quem está na ponta. E a gente muitas vezes falha nisso e aí gera esse desconforto das pessoas de participar realmente de uma política pública efetiva. E uma parte do nosso tema, vamos combinar que é muito fácil você ter um argumento polarizado, né? Você tem muito alcance com isso, é muito fácil, né? Então você acaba conquistando muita gente pelo argumento fácil. Então eu acho muito legal, eu tenho esse pensamento também, a gente tem que sempre tentar procurar o equilíbrio, porque é isso que faz a economia funcionar, faz a cidade funcionar. Exato. Né? Mas salvo engano, o PSB ele não é hoje da base da atual gestão. Não, não faz parte. André, que o pessoal fala com você, o que hoje você está sentindo que precisa melhorar em Atibaia? Que não está legal, que a atual gestão está falhando em entregar? Falando um pouco antes, né? Como que eu tenho atuado como suplente a vereador e a presidente do partido. Eu basicamente estou atuando como um vereador sem mandato. Então, naturalmente, você, estando próximo a essas pessoas,
muitas delas vão te procurar para que você atenda demandas. E por que eu estou falando isso? O que a gente mais recebe, o que a gente mais discute na cidade de Atibaia hoje, acho que é a questão da zeladoria. E acho que a prefeitura, de certa forma, reconhece o momento difícil que ela tem passado. Então, existem problemas na contratação das empresas, existem problemas climáticos, né? A gente tem enfrentado chuvas muito constantes e a gente sabe que na época de verão as chuvas são constantes, mas tem sido maior esse fluxo de chuva, né? O índice pluviométrico é maior. Isso faz com que o mato, seja mais difícil a questão da zeladoria. Então, eu acho que o que eu mais tenho escutado é não só o crescimento dos matos, essa questão de poda de árvore, mas também a questão dos buracos e a dificuldade que tem sido enfrentada. Eu, particularmente, não me recordo de um momento, eu tenho 28 anos, que a Atibaia passou por uma dificuldade tão grande nessa questão de zeladoria. Isso é problemático, porque é exatamente o que as pessoas enxergam do governo. E não quer dizer que isso torna o governo ruim ou não, mas que o governo tem que atender essas pessoas porque ela realmente é o que interfere na vida. Então, existem outros problemas que a gente encontra desde sempre, são problemas crônicos, né, da cidade de Atibaia, que é transporte público, que é uma dificuldade. Atibaia é uma cidade muito extensa e devido a isso é difícil atender todas as demandas do transporte público, mas acho que hoje o que a prefeitura tem mais, vamos dizer, pedalado para conseguir entregar é a questão da zeladoria. Você vê pelas redes sociais, quando você está em algum lugar conversando, porque naturalmente tudo acaba se tornando político quando você está no meio, né? Todo mundo te questiona sobre. E a prefeitura acho que falha um pouco nisso. Existem etapas que precisam ser cumpridas para a contratação de uma empresa, existe um cronograma que deve ser respeitado, isso eu conversei com a gestão quando fui levar uma demanda, de que eles mudariam um pouco o fluxo das demandas que chegariam até eles. Que não seria uma demanda política, puramente. O que é uma demanda política? Uma solicitação de um vereador para algum bairro que quebraria totalmente a cronologia da ação daquela empresa que está fazendo o serviço. E às vezes você está num bairro, por exemplo, Jardim dos Pinheiros, e você vai ter que fazer uma manutenção nos Cerejeiras. Não tem logística nenhuma em cima disso. Então a gente precisa cobrar da prefeitura, que inicialmente veio muito nesse discurso, que mudaria essa estrutura, para que ela se organize para que isso não aconteça. Ao meu ver, o que eu tenho acompanhado, isso diminuiu consideravelmente. Que a gente evita esses pedidos políticos exclusivos, né, dos vereadores que acabam solicitando. Então a gente precisa ter um cronograma das ações para que exista uma manutenção. Então você sabe que existe uma média de 3 a 4, né, períodos que o mato está maior naquela região, você tem que ter um cronograma de atender 3 a 4 vezes ao ano aquilo. E você precisa ter um cronograma, você precisa planilhar, você precisa ter dado. Uma coisa que eu enxergo, isso não é somente da gestão atual, isso é uma crítica que eu faço à prefeitura como um todo, é que muitas das decisões da prefeitura, elas são tomadas por achismo. E vou dizer que a prefeitura ela tem uma base de dados, não é das melhores, mas que muitas vezes as decisões elas não são tomadas com análise dos dados. Você é engenheiro. Sim, mas não eu ia tem falar, como ser diferente disso. O que você está me falando é gestão. Gestão. Cara, é gestão. Né? Uhum. Você tem um cronograma, você tem um plano de ação, isso Exato. é gestão. E tudo bem, a gente está tendo chuvas extraordinárias, mas cara, verão chove. Isso não é novidade. Já não tem que estar programado, ano, né? Entendeu? Então é o que eu mais ouço de todo mundo. Questão de zeladoria. Por quê? Porque o cara abre a porta da casa dele, ele vai dar de cara com a falta de zeladoria. Né? Mas, André, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode começar a se encaminhar para o final desse primeiro quadro para a gente entrar nas perguntas. Mas antes disso, eu acho que era legal a gente conversar um pouco sobre a questão da energia solar. Eu queria que você me desse um breve relato, né? E vendo aqui no seu currículo também, você fundador do Instituto Carlos Devecchi. Isso. Conta um pouquinho pra gente também o que ele faz. Bom, vamos pelo Instituto, né? Acho que está mais vinculado não a política, porque eu tento despolitizar o Instituto de todas as formas possíveis. O Instituto, na verdade, vem em homenagem ao meu avô. Tudo que a minha família construiu ao longo disso, que não é uma família tradicional, uma família de pessoas trabalhadoras que acordam todo dia para trabalhar, ninguém é herdeiro, não, nada disso, são pessoas que realmente trabalham muito. Foi construído de acordo com os fundamentos dos meus avós, né? E o meu avô, naquele momento, sempre foi uma pessoa que atendia, ajudava as pessoas sem nunca cobrar nada, simplesmente porque ele acreditava que aquilo seria bom, né? Sempre foi pessoas vinculadas à igreja, trabalhavam de forma voluntária. Só que isso foi transferido aos meus tios positivamente.
aos meus pais também, né? No caso, o Devec é a minha mãe, a Dirce Devec. Só que o que eu entendia que aquilo às vezes acabava tampando o sol com a peneira. E por que isso? Porque eles ajudavam as pessoas, mas não tinha um acompanhamento daquela ajuda. E isso acaba, infelizmente, se tornando algo vicioso. E acho que a gente tem que assistir essas pessoas porque elas não precisam ser ajudadas sempre se existir uma política pública que coloque elas em um patamar de melhora. A intenção é que a gente sempre progrida, a gente quer melhorar como indivíduo. Só que essas pessoas, muitas vezes em vulnerabilidade social, elas não conseguiam, de certa forma, sair daquela situação. E então sempre ficava uma ajuda constante, mas virava algo rotineiro. Foi aí que eu pensei na possibilidade de construir alguma coisa, construir o Instituto, para que a gente assistisse essas pessoas. Então existem pessoas cadastradas hoje no Instituto. Nós fazemos eventos pontuais, fizemos um evento do Manhã Delas, no Dia das Mulheres, fizemos os sorrisos de Natal com as crianças, eventos de arrecadação também, que são bem importantes, né, para conseguir fazer isso. Então a nossa intenção é que a gente assistisse essas pessoas para que elas realmente pudessem ter um crescimento e um desenvolvimento individual. E isso é muito importante para que elas melhorem de vida, e esse é o intuito. Então, o nosso lema é educação, inclusão e sociedade, porque acho que são coisas que estão interligadas umas às outras, né? Então, a gente precisa discutir isso para que essas pessoas sejam assistidas, para que a gente consiga realmente fazer uma mudança estrutural na vida delas. Então, aguardem aí que teremos alguns eventos do Instituto ao longo desse ano, totalmente de graça para as pessoas assistirem. Normalmente, essas pessoas, só para falar de onde a gente busca, né? São pessoas atreladas ao CAD Único, pessoas assistidas pela Secretaria de Assistência Social, né, Desenvolvimento Social da Prefeitura. Então a gente busca essas pessoas para que a gente assista realmente e consiga aí acompanhar, seja com uma cesta básica, seja com uma conversa. No Dia das Mulheres, por exemplo, a gente teve uma fala com uma psicóloga falando sobre violência contra a mulher, que infelizmente é um assunto que está tão em alta, que a gente tem acompanhado tantos casos. Eu nem queria que fosse sobre aquilo. A gente, né, diretoria do Instituto, nem queria que fosse, mas está tão em alta que se fez necessário que fosse falado sobre aquilo. E para descontrair, foi uma aula de yoga, né, com uma professora que veio lá de São José dos Campos. Foi muito bacana assim, nesse momento, porque além de falar de seriedade, a gente levou uma coisa que muitas vezes as mulheres achavam que não fazia parte da realidade delas, porque elas não têm acesso. Às vezes então, é o momento mais alegre do dia, da semana. Da Exato. pessoa, né? E um cafezão, né? Um cafezão servido para também compensar, que é bem importante, e uma doação de cestas básicas no final. Então, a gente não quer só ser um intermédio entre doação de cestas básicas, porque isso não resolve o problema na prática. A gente quer dar uma estrutura mínima para que essas pessoas evoluam como indivíduo, como pessoa. Essas mulheres, essas mães, os pais também participem e dentro da estrutura de educação ajude não só a ela mesma, mas também os filhos e a família como um todo. Então assim surgiu o Instituto Carlos Devec, que continua atuando. Perfeito, André. Eu acho essa atuação linda, acho necessária, tá? Eu me coloco aqui à disposição sempre que você quiser vier falar sobre algum evento que vocês vão ter, fazer alguma divulgação, pode contar com a gente. Obrigado, obrigado. Fico feliz. Para a gente encerrar essa primeira parte, conta um pouco por que energia solar. Por que você resolveu ir para esse caminho e qual que é a atual situação da Devec Solar Tech? A energia solar, ela surgiu, meu pai é eletricista de formação, meu pai trabalhou mais de 20 anos na Eletropaulo, foi que hoje atualmente é a Enel em São Paulo, né? Então, meu pai vem de uma formação, tinha trabalhado em outras empresas, mas a maior atuação como eletricista em São Paulo. Posterior a isso, a minha irmã é formada em engenharia de energias renováveis, que não é agora só engenharia de energia, que é mais focada para a questão de geração, não a questão elétrica em si. Perfeito. E aí a minha irmã entrou no mercado, se formou, entendendo aquele cenário, vendo um crescimento exponencial, pelo fato de ser sustentável, e acho que esse discurso é muito importante trazer, isso tem sido falado algumas vezes no cenário mundial, né, da importância de usar fontes renováveis para a geração de energia, afinal a energia está em quase tudo, né? Sim. Foi aí que eu enxerguei a possibilidade, aí acho que o meu lado empreendedor disse, olha, ali tem um caminho a seguir. Em 2021 para 2022, finalzinho, juntei com 2 amigos, um formado em economia também, meu veterano de faculdade, e o outro formado em relações internacionais, áreas de atuação totalmente diferentes da área da engenharia, da energia solar, que é muito mais próximo à engenharia. Sim. Mas esse lado empreendedor fez com que a gente montasse essa empresa e focasse inicialmente na prestação do serviço. Então a energia solar na minha vida surgiu como um trabalho braçal. Eu sei instalar sistemas fotovoltaicos. Instalei inúmeros projetos, mais de 150. Então naquele momento a gente entrou como uma empresa de prestação de serviço.
Então eu tenho propriedade, mesmo que não uma formação técnica como engenheiro, para discutir porque eu entendi na prática aquilo. Então entramos no mercado e aí um dos sócios que é catarinense, o Thomas, mandar um abraço para o Thomas, acabou saindo por questão familiar, voltou, estava muito longe de casa e mantivemos eu e o Josué, que é o meu sócio atual. E aí a gente decidiu migrar um pouco a área de atuação. Então, ao invés de focar somente na prestação de serviço, a gente atua como um integrador de energia fotovoltaica. Isso já faz desde 2024, a gente mudou o perfil da empresa e temos atuado fortemente aí na questão de integração. Então, a base da energia solar vem da minha família e aí juntou com esse cara que fala, que gosta de empreender, que está disposto a topar desafios, e aí a gente conseguiu ir realmente aí empreender na energia solar, que é um mercado potencial de importância, não porque eu trabalho na área, mas de importância de sustentabilidade, Perfeito. importância de economia verde, que é muito relevante. E aí acho que a gente conseguiu juntar os dois, que é uma pauta que eu defendo, nesse desenvolvimento econômico focado na sustentabilidade. Então, acho que eu não estou atuando de uma forma hipócrita, porque o que eu defendo da política é o que eu consigo entregar como empresário, então a gente consegue vincular essas frentes, discutindo com propriedade, não só energia solar, mas frentes que a gente consegue vincular. Mas a empresa hoje tem uma sede ali próxima ao Roldão, supermercado. Tá. Então a gente tem uma loja física, tem uma estrutura bem consolidada, mais de 250 projetos instalados, homologados, não só na cidade de Atibaia, mas atuação de São Paulo capital, região metropolitana, região de Campinas, até projeto em Minas a gente já realizou. Então esse é o cenário hoje que a gente tem atuado, de uma empresa que começou com os sócios todos na mão de obra mesmo, trabalhando, para uma integração que hoje tem equipe, tem administrativo, financeiro, e a gente já consegue atuar mais nesse network, nesse relacionamento, trazendo clientes para dentro da empresa. Esse é mais um exemplo do espírito empreendedorismo que a gente tem em Atibaia. Que eu brinquei que em Atibaia é cheio de empreendedores, né? Mas realmente e esse é um case de sucesso que eu acho que pode servir como modelo para muita gente que está tentando iniciar. Você falou da questão de sustentabilidade, né? Isso falando como engenheiro, como técnico, como incorporador, tá? Já fiz muitas incorporações, eu posso te afirmar. Hoje é uma demanda do mercado, tá? Não só para o cliente final, como quando você vai entregar um empreendimento. É uma demanda do mercado, você ter pelo menos o preparo para a instalação das placas fotovoltaicas, né? Você ter uma preocupação com a sustentabilidade, primeiro, porque não ter cada dia mais dói no bolso. E a segunda coisa a gente está vendo um aumento crescente, veículos elétricos, Exatamente. Né? Você tem uma demanda elétrica muito alta. Isso se torna muito caro, isso se torna insustentável. Eu acho que é o futuro, eu acho muito importante a gente seguir para esse caminho. Sou sincero que eu ainda não tenho muito conhecimento nessa área e foi um dos motivos de eu querer te chamar aqui, para começar a entender um pouquinho mais desse assunto, tá bom? Então... Só um ponto importante, concordo com tudo que você disse da importância, além dessa questão que você mencionou, da necessidade, porque tudo acaba se tornando elétrico, a gente acaba enfrentando uma dificuldade que boa parte dos serviços terceirizados, que às vezes as concessionárias têm feito, a terceirização da terceirização, e isso acaba, a quarteirização, então isso é um pouco complicado. A gente muitas vezes vê vários clientes que ficam desassistidos, e como a gente falou, Atibaia, mas isso é válido também para outras cidades, é uma cidade muito grande, e regiões rurais às vezes não são assistidas como elas deveriam ser. Então, às vezes, o serviço não prestado de forma tão eficiente por parte da concessionária faz com que as pessoas não tenham essa estrutura mínima de ter energia elétrica em casa em dias pontuais. E, felizmente, o mercado, a tecnologia tem voltado para isso, de questão de sistemas híbridos, de pessoas que podem ter energia sem depender da concessionária. Então, a tecnologia é muito favorável nesse sentido, a gente tem que usar ela a nosso favor para conseguir democratizar a energia solar. Quando a gente entrou no mercado, a gente tinha um custo muito mais elevado de equipamentos. Então, isso é uma questão que fez com que ficasse muito mais elitizado o acesso àquilo. Era muito mais difícil, era muito mais caro. Com o passar de poucos anos, eu diria, que a gente entrou em 21 para 22, a gente estando em 26, teve um barateamento dos equipamentos que tornou muito mais acessível. Então, a energia solar não é algo discrepante da nossa realidade, não é algo difícil de ser acessado.
Energia solar pode sim estar na casa de pessoas que gastam aí em cima de 250, 300 reais. Faz super sentido. Então essa democratização é uma realidade que faz realmente sentido para inúmeras pessoas, que elas podem sim economizar e, além de tudo, usar uma fonte renovável de energia. Então esse é um caminho sustentável para a gente tratar também por parte não só do poder público, que tem que atuar em várias frentes, tem que focar nessa questão, nessa modernização do sistema elétrico municipal, o governo estadual e federal também ir para essa linha, mas que as pessoas também podem fazer a diferença, tanto para terem conforto, né, terem qualidade de vida com sistemas fotovoltaicos, híbridos ou não, mas que essas pessoas também ajudem o meio ambiente a uma forma de ter uma geradora de energia verde no telhado da sua casa com sol, que está todos os dias ali. Ele trabalha 24/7. Olha, tá lá. Ele não trabalha 24 porque ele se põe, sim, né? Mas tá lá todos os dias às 5 e pouquinho. E por enquanto ainda é de graça, né? Exato. Agora, eu acho que uma fala que você trouxe pode resumir muito dos problemas desde a nossa conversa lá no começo, quando a gente falou de política até agora. Atibaia é muito grande. Muito grande. Atibaia é muito grande. É muito difícil. Ela tem uma área territorial muito extensa, muitas vias ainda muito... O acesso é um pouco mais complicado, né? Atibaia é muito espalhada. Eu acho que você consegue atender em qualquer local de Atibaia. Não só Atibaia. A gente Sim, consegue atender... Você nunca teve nenhuma história que falar... Às vezes até um perrengue para contar pra gente. Puta, eu fui atender um local, o cara não conseguia acessar, eu tive problema. No nosso primeiro episódio com o Michael, ele contou uma história de um cliente que comprou uma churrasqueira. Ele foi entregar, o caminhão dele não subia. Eles subiram com a churrasqueira nas costas. Você tem alguma coisa nesse... Normalmente, todo o processo... A gente tem as estruturas, a gente interliga todas as frentes, né? A gente faz realmente a integração das partes. Eu não me recordo de nenhum que tenha sido problemático. O que a gente mais enfrenta acho que as dificuldades são muito mais atreladas às questões elétricas que a gente encontra nas casas. E às vezes você se surpreende e se fala, como isso não pegou fogo? É absurdo. Você vê abastecimento de casa, o cara tem ar-condicionado, o cara tem chuveiro elétrico, tem tudo um cabo, sei lá, 6, já vi 6 milímetros, isso é bizarro. Mas 10 milímetros, você fala, cara, como que isso, a energia, ela é muito... cada dia eu me surpreendo mais, porque você vê cenários, tu fala, cara, como que isso aqui funciona? Me surpreende. E aí eu vou lá e pergunto pro nosso time técnico, né? Mas porque isso, a gente teve um problema recente, isso foi bem engraçado, porque... Engraçado pelo fato de você ficar surpreso, sim, né? Mas não gerou, não quebrou nada, não machucou ninguém. A gente terminou uma instalação, né? Finalizou. E aí chegou lá para... o cliente me liga, olha, ele tem uma mecânica. O meu elevador, ele está ligando, quando eu mando ele para cima, ele vai para baixo. Como que o sistema fotovoltaico vai interferir e tal? A gente fez o ponto de conexão diretamente um quadro de luz que está atrás do padrão. E aí a gente pesquisou, perguntou para o time da engenharia. Isso para mim é muito surpreendente, né? Porque eu sou muito mais das humanas por si só. Gosto da área matemática, da área da engenharia, mas eu não palpito sobre o que eu não estudei. Acho que eu não tenho essa propriedade toda para dizer. Sobre a fotovoltaica eu entendo porque eu empreendo e estou há muito tempo na área, mas o que foge daquilo eu já vou perguntar para quem estudou, né? Tem que valorizar quem foi lá se esforçou. Eu cheguei e perguntei o que é o problema. Ele falou inversão de fases. Isso para mim é algo que eu não consigo entender, pelo fato de que você trocando as fases, que são a mesma corrente, a mesma tensão, mas que são abastecidas de forma diferente, o equipamento funciona para movimentos diferentes. E eu fiquei abismado, eu fiquei, cara, como que pode isso, né? Trocar a sequência de uma, entre aspas, uma mesma coisa, porque nada mais é do que o mesmo abastecimento da mesma concessionária, aquilo funciona de uma forma diferente. Ele explicou para nós, fez toda uma análise, mas para mim é algo que toda vez eu me surpreendo com a energia, porque ela tem suas particularidades e isso é muito legal. Isso é eu imagino que seja um motor de indução, né? Isso é uma explicação bem simples até para quem está vendo a gente entender um pouco. Tá? Também não sou engenheiro eletricista, mas eu tenho que muitas vezes resolver a parte elétrica de pequenas edificações. Tá? Provavelmente, não tem em termos bem leigos, a energia está correndo ao contrário. Porque se ele é um motor de indução, ele gera um campo magnético. A hora que você inverte as fases, a energia que iria, vamos dizer, da direita para a esquerda, ela vai da esquerda para a direita. E ela vai fazer o motor funcionar ao contrário. Isso me ligou, eu já questionei, ainda bem que a gente tem um time técnico especializado,
Mas são coisas que acontecem que a gente fica surpreso realmente, fala, caramba, a energia ela tem suas particularidades mesmo, assim, desde o quadro que abastece inúmeros equipamentos eletrônicos e não pega fogo até uma troca de fases que faz com que funcione para aquele lado ou para aquele outro. Isso tem uma particularidade muito grande, por isso que eu acho que mesmo não estudando, é uma coisa que eu me identifico muito, porque a gente está muito mais na ideia de resolução de problemas, né? A gente diz que nós levamos soluções para os nossos clientes. A Devec SolarTech trabalha com soluções em energia fotovoltaica. Isso vai desde uma instalação de um equipamento residencial, comercial, industrial, que seja, desde uma usina de investimento, para você ter uma rentabilidade em cima daquilo, desde uma de energia por assinatura, moro num apartamento, não consigo instalar, tem solução para isso, você consegue ter um desconto em cima daquilo, do seu custo fixo. Então são soluções de energia fotovoltaica, que ajudam o meio ambiente e também gera uma economia. Eu posso dizer que tem um pouco vinculado à minha área, como economista, levar economia para as pessoas. Perfeito. André, para a gente encerrar esse primeiro bloco e tomar um cafezinho, como o pessoal te acha na internet? Meu Instagram é André Devec, tá aqui, né? 2CZHI1. E se quiser acompanhar a Devec SolarTech, mesma forma, Devec SolarTech no Instagram, tem nosso site também, Facebook, tá tudo por lá, só dá uma pesquisadinha que estaremos pessoal lá. Que quer acompanhar o Instituto? Instituto Carlos Devec. Então só dá uma pesquisada, vai estar tudo lá. Jogou um Devec, acho que você vai encontrar quase tudo. Legal. Então tá bom. Pessoal, não se esquece, vai no outro vídeo, perguntas e respostas, bate-bola, rápido, técnico, com o nosso convidado André Devec. Foi um prazer te receber aqui, André. Acho que o papo foi de primeiríssima linha e você está convidado para voltar aqui sempre que você quiser. Obrigado. As portas estão abertas para você. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. E se você acompanhou até agora, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e manda para aquele seu amigo que também vai gostar. Um abraço e até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. gente.